Salve, salve, guys. Deco aqui. Eu sei que faz um tempinho já que o banner da Siakona acabou, mas quando eu peguei ela, eu tive a ideia de criar esse vídeo, que eu queria abordar muito sobre um assunto que eu gosto bastante, que essa personagem também aborda, que é música, e falar sobre minha banda favorita, Radiohead. Uma das favoritas, pra ser honesto. Mas, antes de começarmos o vídeo, eu vou explicar um pouquinho o que é Radiohead e qual foi o impacto que eles tiveram no mundo da música com o seu álbum, um dos melhores que eles já criaram, OK Computer. E simplesmente sem palavras pra esse álbum, é um dos melhores que já existiu. Se você nunca ouviu esse álbum, por favor, escute. Mas eu tô falando pra você escutar o álbum. Você pegar, sentar em algum lugar silencioso, num dia calmo, colocar os fones de ouvido e fechar os olhos e sentir essa música, esse álbum inteiro, essa história que ele conta. E não tem como começar a falar sobre a banda sem falar sobre a face dela, que seria o próprio Tom York. Oh no, it won't be that big. Oh no, it won't be that big. What the fuck, man? Tom York nasceu em 1968 na Inglaterra. Já desde pequeno ele enfrentou um problema nos olhos, onde ele teve que fazer uma série de cirurgias para poder melhorar ele. Tanto que é por isso que ele tem esse aspecto do olho caído, que simplesmente casou com a banda e com o ícone Tom York, que simplesmente transcendeu o tempo. E por conta desse olho caído, ele sempre foi muito zoado na escola. O que ele fez ter uma série de problemas, ele se sentiu muito deslocado do resto dos alunos. Mas apesar disso, aos 7 anos ele começou a tocar guitarra e aos 10 ele já compuzia músicas e letras, já mostrando esse lado dele que ele era simplesmente um gênio na música, nas letras e na emoção que ele conseguia transmitir com a sua voz, começando a cantar também aos 10 anos. Mas foi na adolescência onde ele entrou em um colégio só para garotos e ele conheceu os outros membros da banda. No caso seria Johnny Greenwood, o guitarrista principal e o multi-instrumentista do grupo, o Colin Greenwood, o baixista e irmão mais velho de Johnny, o Ed Bryan, o guitarrista base e o vocal de apoio do Tom York, e o Phil Selwyn, que é o baterista da banda. Juntando todos os membros, é criado On a Friday, a primeira banda de Tom York. E ela foi intitulada assim porque eles só conseguiam tocar na sexta-feira, por isso que vem o nome On a Friday. E foi apenas em 1991 que foi consolidado o nome Radiohead, onde quando eles foram assinar com uma gravadora eles tinham que mudar o nome da banda. E foi então que eles tiraram a frase de uma música do álbum True Stories da banda Talking Heads. E foi daí que surgiu Radiohead. Em 93 eles lançaram seu primeiro disco, que foi Pablo Honey. Apesar de não ter alcançado todo o sucesso que a banda esperava, uma música em particular simplesmente tomou o disco inteiro e pegou os holofotes dele, que foi a música Creep. Apesar de todo o sucesso que essa música trouxe pro Radiohead, Tom York sentia que essa música tomava o posto de todo o resto, de toda a cara da banda, todo o sentimento que eles passaram. Apesar de ser um primeiro álbum só de experimentação, como o próprio Tom York falou, que ele era muito jovem quando compôs aquele álbum, eles sentiram que Creepy simplesmente tomou todos os holofotes e fez a banda tornar uma banda de um hit só. Sempre que eles foram fazer shows e apresentações, o público sempre pedia a música Creepy, apenas ela. Isso daí fez o Tom York alimentar um ódio por essa música. Apesar dela ter alavancado, sim, o Radiohead, foi ela o principal motivo deles terem essa sede de evolução que foi representado no álbum The Bands, que foi o segundo álbum da banda. Tendo uma das capas mais... eu não sei como eu posso falar, mas é incômoda essa capa, entende? Esse manequim, eu não sei.
traz um certo incômodo quando eu vejo a capa. Sendo lançado em 1995, esse álbum ele representa toda a pressão, todo o ódio que Tom York e a banda eles tiveram por Creep. E nisso fez gerar essa evolução artística que simplesmente trouxe hits muito, muito memoráveis para a banda. E alavancou ainda mais sua popularidade, trazendo hits como Fake Plastic Trees, High and Dry, Just e Street Spirit, que já mostraram muito bem o lado artístico que a banda estava tomando, já indo para esse lado experimental, que foi ainda mais cravado no álbum OK Computer. Mas a gente tem que mencionar que do álbum Pablo Honey pro álbum The Bands, a evolução artística deles foi impressionante. Eles simplesmente pareciam outra banda, mostrando já que a emoção que eles queriam transmitir começou a crescer mais do que a própria perfeição técnica. Após o sucesso de The Bands, Radiohead entrou em uma turnê mundial, onde eles ficaram muito e muito tempo sob pressão, sobre fadiga, sobre exaustão, e começaram a ficar descontentes, desconexos com a própria arte deles, entende? E o próprio Tom York falava que eles se sentiam como robôs, tocando a mesma coisa toda noite, todo dia, só que em lugares diferentes, em hotéis diferentes, vendo caras diferentes. Além de que no início dos anos 90, Tom York sofreu um acidente de carro, onde ele ficou gravemente ferido, o que o fez criar uma paranoia. Até porque ele se viu na situação de vida ou morte, onde ele não sabia se ele ia viver ou se ele ia morrer. Ele também não tinha controle sobre isso. Se reflete muito bem na faixa Airbag, onde mostra um renascimento, uma nova visão de mundo. Além dos rumores da inteligência artificial e a mídia alienante estarem circulando na época, que fez o Tom York simplesmente ter o estopim de criar OK Computer. Simplesmente o melhor álbum de todos os tempos. Não tem comparação. Ele veio com a ideia de ser um álbum de rock alternativo, mas quando você escuta as faixas dele, você percebe que declarar que o álbum é só esse estilo é como se estivesse fazendo uma afronta a toda a criatividade posta nele. Ele é uma mistura de rock progressivo, com art rock, com ambiente experimental, eletrônica. Ele é simplesmente uma mistura de todas essas faixas, cada uma em sua sequência. Sendo pra mim o ápice da criatividade artística e filosófica. OK Computer é bem diferente dos seus antecessores. Ele, em sua contracapa, dá pra ver isso daí. Até porque ele segue uma ordem de 4 etapas: Ini, Mini, Mine e Mo. Seria como se fosse uma contagem, só que pra gringa. Como se fosse Minha Mãe Mandou, Unido Unité aqui do Brasil. Uma cantiga infantil contrastando com a experiência fragmentada que esse álbum propõe, que é de como viver em um mundo alienante e irracional, onde computadores estão tomando a mente das pessoas, onde decisões são tomadas sem lógica, como se a vida estivesse sendo decidida por uma criança que não entende o peso do que ela está fazendo. Isso daí se reflete na própria cantiga e como ela dita o álbum. Agora apresentados e comodados sobre o que é OK Computer, nós vamos falar sobre as B-sides dele. Uma coisa que é meio esquecida, pra ser honesto, já que são o lado B do disco. Mas o que é o lado B? B-side, ou lado B, é um termo introduzido na época dos vinis, ou fita cassete, que seria para introduzir uma faixa extra na mesma posição do single da música, mas não fazendo parte da faixa principal. Ou seja, Paranoid Android tem o seu lado B, que seria Pearly. Com o tempo, o termo B-sides virará uma espécie de universo onde as bandas poderiam colocar canções experimentais, descartes de luxo, como canções que não se encaixavam no álbum, com o tema do álbum, o tema artístico ou técnico que o álbum trazia. Mas mesmo assim ainda tinham muito valor artístico e emocional para serem descartados. No caso de Radiohead, todas as B-sides deles, todos os álbuns dele tinham suas B-sides, que seriam como se fosse um álbum paralelo, uma discografia secreta, que simplesmente agregava muito mais ao álbum, e muitos fãs gostam mais das B-sides do que o álbum principal.
O meu caso é um desses. Eu gosto muito mais das B-sides de OK Computer do que o álbum principal. Não que o álbum principal não seja ruim, mas as B-sides pra mim são melhores. Em 2017, 20 anos após o disco ser lançado, os fãs foram agraciados com OK Not OK, que trazia o álbum inteiro remasterizado e 3 faixas adicionais para as B-sides de OK Computer, que simplesmente estouraram nas mídias, como Man of War e I Promise. Essas duas faixas simplesmente marcaram as B-sides, tendo ganhado inclusive videoclipes que simplesmente tomaram o MTV na época. Mas se faixas tão boas estão no lado B de um disco, por que elas foram colocadas nessa posição, sendo que elas têm tanto valor artístico? O álbum OK Computer por si só já é muito denso. Ele é longo e tem uma narrativa própria dele. As B-sides são músicas que simplesmente cortaram essa narrativa. Elas não se encaixaram nessa narrativa. Mas não por falta de qualidade, mas sim porque elas abordavam temas que simplesmente brilham como mundos à parte. Brilham como um universo à parte desse álbum. Se elas fossem lançadas como em um álbum diferente, como se fosse, como, por exemplo, se elas fossem lançadas no lugar de algumas músicas de Kirei, que é um álbum também de Radiohead, elas brilhariam muito, muito mais. Esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, eu quero abordar todas as músicas das B-sides, inclusive do remaster que teve do OK No Talk de 2017, mas pra gente fazer isso daí eu preciso dividir esse vídeo, até porque tá ficando meio longo, a edição tá difícil. E eu gostaria que esse fosse o primeiro vídeo bem feito do canal. Bem que é o primeiro vídeo do canal, pra ser honesto. Mas eu vou ver pelo feedback. Não sei se vai ficar muito famoso, não sei, mas tomara que fique. Assim espero. Eu vou continuar. Muito obrigado pela atenção, se você acompanhou até aqui. Te vejo na próxima. Tchau.